Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical, chegando até o seu lar, com a programação da TV Cairóis, canal 7.1, e também nas plataformas digitais do YouTube e Facebook. Você pode acompanhar conosco e ser edificado mais uma vez através deste programa. Esse programa é uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Marabá, Assembleia de Deus Missão, e você faz parte dessa história, você que é amante da Escola Bíblica Dominical, que gosta de aprender a palavra, não saia desse canal, permaneça conosco e vamos juntos ser edificados. Eu quero, junto com você, nesse momento, fazer uma oração, pedindo a direção de Deus, que venha nos ajudar, nos trazer uma porção de sabedoria, de conhecimento e de entendimento a respeito da sua palavra. Aonde você estiver, ore conosco nesse momento. Pai querido, Pai santo, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, para aprender contigo, nesse programa que traz edificação para muitas vidas. Nós te pedimos nessa manhã, que vá ao encontro de cada pessoa, que nesse momento, quem sabe, está vivendo um momento difícil, quem sabe alguém que nos assiste está triste, mas que o Senhor venha ungir essa pessoa nesse momento com alegria, com óleo de alegria, com espírito de alegria, que venha fortalecer essa família, que venha fortalecer esta pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor? Conosco, irmã Nicole e o Halisson, ali do Templo do Novo Horizonte, e estarão adorando a Deus nesse momento com você também. Paz, Senhor, a todos. Vamos louvar ao Senhor através do hino da harpa de número 300. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda
esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Maravilha. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus para sempre. Queridos, hoje a nossa lição é a lição de número 4, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente.
E eu quero que você acompanhe aí, se você já tem a sua revista. Se você não tem, acompanhe a leitura, que será também colocada aí na sua tela. O texto áureo está em Efésios 1:17, nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática nos ensina: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E a leitura bíblica em classe, ela está, portanto, no capítulo 1 da carta aos Efésios, dos versículos 15 ao 23, que assim nos diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Graças a Deus, até aqui temos lido a palavra do Senhor, e hoje, de um modo especial, mais uma vez contando aqui com os nossos comentaristas, o pastor Amarildo Coelho, o pastor Epaminondas Silva, que nos dá um prazer estar conosco, e eu quero, desde logo, aqui passar a palavra ao pastor Amarildo, ao pastor Epaminondas, que nos tragam as suas considerações iniciais. Pastor Amarildo. A paz do Senhor, amados irmãos, pastor Marcos, pastor Epaminondas, sempre uma alegria, um prazer estar convosco, aprendendo juntos, né? E transmitindo esse aprendizado para o povo de Deus. O meu desejo, queridos, é o mesmo de Paulo, em suas orações, sempre pedindo ao Senhor o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, e pedindo ao Senhor a iluminação do nosso entendimento. É isso que nós precisamos, pastor Marcos, buscar sempre da parte de Deus, essas revelações, essa sabedoria, para que possamos compreender melhor os propósitos de Deus para as nossas vidas. Pastor Epaminondas. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é sempre mais uma grande alegria estar aqui entre vocês, meus queridos colegas de bancada, né? Para aprendermos juntos, pastor Marcos Melo, pastor Amarildo Coelho, e dizer a todos aqueles que estão agora nos assistindo, a partir deste momento, que estamos aqui também iluminados pelo Espírito do Senhor, para que possamos analisar, perscrutar as profundezas da poderosa palavra de Deus, posto que é somente através da revelação, do Espírito de sabedoria e da iluminação, né, do Espírito sobre nossas mentes e corações, para que possamos compreender estas verdades. E aí, pastor Marcos, se o senhor já me permite, gostaria aqui de mandar um alô especial, um abraço ao meu amigo, que também é pastor, Dionísio Valente. Nós estudamos juntos ali, colega de academia, está nos acompanhando agora. Quero mandar aqui um abraço especial, um alô a ele e toda a sua família. Deus abençoe. Amém, pastor Epaminondas.
pegando o seu gancho aí, eu quero, nessa oportunidade, mandar também alguns abraços aqui, porque, para a glória de Deus, a nossa audiência está muito boa e a gente fica feliz, pastores, em saber disso, que os irmãos se interessam pelo estudo da palavra. Não é a questão do programa, mas é esse desejo de estudar, de aprender, de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço especial aqui para a nossa irmã Maria Resplandes, que carinhosamente é conhecida como a irmã Mariquinha, sempre ligada no programa Escola Bíblica Dominical, ali com a irmã Beth, e estender esse abraço a toda a família Resplandes, que são amantes também da Escola Dominical, participam conosco lá no Templo do Novo Horizonte. Eu mando um abraço especial também para o pastor Josélio, nosso coordenador da EBD, juntamente com o Girlan e o Everton, o trio que está ali à frente da Escola Dominical. Brevemente estaremos pessoalmente ali junto com todos os irmãos. A missionária Helena Borges sempre participa, sempre interage conosco. A esposa do pastor Antônio Borges. Vai um abraço especial a todos os dois, tá bom? E encerrando, pastor Marílio, não poderia deixar de mandar um abraço especial para minha mãe, que já com quase 83 anos, não perde um programa da Escola Bíblica Dominical, pastor Epaminondas, da irmã Dalzira, carinhosamente chamada de Dada. Amém. Deixa eu mandar também um alô para minha mãe, ela está me assistindo agora. Deixa eu aproveitar aqui, pastor, obrigado pela deixa. Minha mãe, a irmã Vilma, está lá no bairro Araguaia. Deus abençoe minha mãe, um beijo. Obrigado por estar também nos assistindo. Pastor Marildo. Eu quero mandar um abraço, como sempre, para o meu rebanho, das boas novas, com muita saudade desse rebanho, mas em breve eu creio que Deus vai providenciar esse escape e nós vamos estar juntos, louvando e adorando ao Senhor. Deus abençoe o rebanho do Templo Boas Novas. Maravilha, pastor. E com esses abraços, a gente estende a todos os nossos irmãos em toda esta cidade de Marabá, que nos acompanham nas suas casas, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Bom, queridos, o nosso objetivo geral com esta lição de número 4 é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, tem um aspecto aqui bem espiritual a nossa lição de hoje. Vamos falar ainda de coisas espirituais, de riquezas espirituais, do poder de Deus. Na verdade, Paulo está querendo aqui, nesse momento, chamar a nossa atenção para aquilo que é espiritual. Tudo começa no espiritual. E, a partir daí, vai se materializando na nossa vida. Nós precisamos ter fé. E, com a fé, Deus também realiza maravilhas e prodígios na nossa vida. Então, Paulo, ele vai nos trazer esse ensinamento. O objetivo específico aqui também é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Por que o Senhor foi exaltado? Por que ele foi posto à direita de Deus? Por que o Senhor Deus, ele colocou todas as coisas sujeitas a ele, debaixo do seu poder? E é isso que nós vamos tratar hoje. Inclusive, aqui na introdução, pastores, ele nos fala que o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida em ação de graças, oração intercessória, confissão de louvor e exaltação. Ele continua adorando o Senhor, ainda aqui no capítulo 1, e ele, nessa sentença, ele vai nos ensinar a louvar ao Senhor pela nossa eleição, a bendizer o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. E aqui no ponto 1, ele vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo Paulo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Pastor Epaminondas, eu percebo Paulo aqui numa preocupação, entre aspas,
de conscientizar os irmãos e a todos nós de que esse entendimento a respeito da herança que nós recebemos e das riquezas divinas, as riquezas celestiais, eles não podem ser entendidos com uma mente humana, uma mente natural. Nós precisamos de uma iluminação, nós necessitamos de algo mais para compreender isso. Há muitas pessoas que, inclusive, não acreditam no que está na Bíblia, acreditam em parte, em outra parte não, acham que é uma história, uma lenda, porque nós não podemos compreender as grandezas de Deus sem a iluminação do próprio Deus, sem que Ele nos dê essa iluminação dentro do nosso espírito, na nossa mente, para que então a gente possa compreender. É muito necessário, sobretudo em tempos que nós estamos vivendo, pastor, de tanto materialismo, de tanto consumismo, como falamos na aula passada, onde a mente humana ela é muito voltada para as coisas daqui da terra. Então, muito difícil compreender aquilo que é transcendente, aquilo que vai além desse mundo material, que transcende, inclusive, o nosso entendimento. E nesse primeiro capítulo aqui, nesses versículos que nós estamos a analisar, pastor Epaminondas, me parece que ele tem essa preocupação. Não sei se o senhor também tem esse mesmo entendimento, digamos assim, que eu tive, em princípio, a fazer uma leitura en passant, assim, mais superficial. Sim, eu analisando não somente a lição em si, né, o conteúdo do autor, mas também lendo outras obras, nós podemos perceber exatamente esta preocupação do apóstolo Paulo. Por quê? Veja que o plano divino da redenção, da salvação, traz no seu bojo, traz na sua bagagem a santa vocação, traz o plano da redenção como um todo, a herança dos santos, e revela aqui nestes versículos o poder de Deus. Vejam que são coisas sublimes, e nós já tratamos da sublimidade aqui das bênçãos espirituais. São bênçãos que estão para além da nossa compreensão meramente humana. E nós precisamos entender que Paulo está, sim, com esta preocupação aqui, tendo em vista que o próprio apóstolo Paulo, em uma outra carta, ele disse que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Desta forma, é impossível que o homem natural compreenda a grandeza, a profundidade das coisas espirituais. E coisas espirituais aqui, nós entendemos aquelas que foram passadas, que nós já alcançamos, a que nós estamos presenciando hoje, será tratada aqui, e das futuras. Vejam, que são coisas por demais profundas, e elas precisam, pastor Marcos, pastor Marildo, da iluminação do Espírito de Deus, para que nós possamos compreender estas grandiosas bênçãos. E Paulo, neste capítulo, nós estamos há 3 lições trabalhando só o capítulo de número 1. Ele traz aqui pelo menos 2 componentes que são imprescindíveis, extremamente importantes, para se conhecer Deus pelo menos começar a conhecer Deus, né? Que é exatamente a adoração, a doxologia e a intercessão, ações de graças. Vejam que esses 2 componentes, estes 2 elementos, são importantíssimos para se conhecer a palavra de Deus. Adoração e intercessão, oração. E assim Paulo começa este tema muito importante para nós discutirmos aqui ao longo deste dia tão sublime também. Pastor Marildo. Pastor, observando essa preocupação de Paulo, a gente percebe também, pastor Epaminondas, que Paulo está ciente da fé e do amor que há da igreja em Éfeso. Todavia, ele percebe que lhes falta, e o senhor acabou de falar sobre a questão da iluminação do entendimento, ele percebe que falta a sabedoria, falta a revelação, esta iluminação, e a partir daí, ele escreve dizendo: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, mas ao mesmo tempo pedindo ao Pai que vos dê, em seu conhecimento,
o espírito de sabedoria e de revelação. Eu estava analisando esse versículo, e lembrando, pastor Epaminondas, que o escritor aos Hebreus, ele fala sobre os crentes que continuam meninos. Ele quer falar de coisas mais profundas, mas ele percebe que não há estrutura para receber esse ensinamento mais profundo. Por quê? Porque eles não se dedicaram em buscar a sabedoria. E aprendemos na Bíblia Sagrada que a sabedoria é a coisa principal. Aí entra Salomão, um homem que recebeu de Deus esta sabedoria. Quando Deus, então, lhe faz uma pergunta, ou lhe diz, me pede o que tu queres, ele diz, me dê sabedoria para que eu possa entrar e sair no meio do teu povo. A partir da aquisição desta sabedoria dada por Deus, Salomão também escreve em Provérbios, capítulo 2, dizendo, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Então, há necessidade de uma busca. Precisamos orar, precisamos suplicar o favor de Deus. E essa sabedoria que Paulo fala, não é a sabedoria intelectual, porque o próprio Paulo, ele teve essa experiência de um homem altamente capacitado na lei, conhecia profundamente a lei, mas não tinha a sabedoria de Deus, a revelação de Deus, até que teve um encontro com Cristo e agora ele pôde receber da parte de Deus, ou da parte de Jesus Cristo, esta sabedoria, esta revelação e esta iluminação do entendimento. Só então ele percebeu que ele estava vivendo somente a letra. E a palavra diz que a letra mata, não é isso, pastor? O Espírito é que vivifica. Exatamente. Pastor Marcos, me permita, outra preocupação do apóstolo Paulo, além de fazer com que os efésios tenham essa iluminação do Espírito, ou seja, que os seus olhos se abram para contemplar a riqueza da herança e também o poder de Deus, vejam, a outra preocupação do apóstolo é do próprio apóstolo estar orando pelos irmãos em Éfeso. E aí eu já quero fazer uma aplicação a nós. Não basta nós ensinarmos, pregarmos. Se faz necessário também orarmos para que os nossos ouvintes tenham essa abertura de olhos, que os olhos do seu coração se abram e eles possam contemplar o que o líder contemplou. Veja, Paulo, ele tinha a visão das riquezas e das bênçãos espirituais, mas ele estava interessado em que os seus ouvintes, agora os seus leitores, posto que ele estava na prisão, também tivessem esta mesma iluminação, essa mesma revelação, e aí ele se põe de quê? De joelhos, orando incessantemente para que os irmãos lá de Éfeso pudessem ter a mesma revelação que ele teve das riquezas, da herança e do poder de Deus. Maravilha, pastor. Então, é preciso orar, é preciso buscar essa sabedoria. Tiago, ele vai falar isso na sua epístola, lá no capítulo 1, ele diz, se porém algum de vós, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, o Senhor, ele garante que aquele que vai pedir a ele sabedoria, ele dará. Então, foi assim com Salomão, ele pediu e o Senhor deu. Então, que você também peça essa sabedoria, que nós peçamos todos os dias, precisamos de sabedoria. Estamos aí enfrentando um momento delicadíssimo no mundo e particularmente aqui no nosso país, e nós precisamos de sabedoria, nós precisamos da iluminação do nosso entendimento para compreender o que está acontecendo, não é, pastores? Fazer essa avaliação correta, porque a Bíblia, o conhecimento da Bíblia, não é algo subjetivo, distante ou apenas teórico, mas é algo que nós aplicamos no nosso dia a dia, na nossa vida, e é algo que nós projetamos para o futuro, para a nossa vida eterna. Então, nós precisamos buscar de Deus essa sabedoria, essa iluminação do nosso entendimento, queridos pastores. Pastor Amarildo, pastor Epaminondas, o nosso comentador aqui, ele diz que quão impossível é
alguém perceber a glória dessas boas novas sem serem ensinados por Deus. O próprio homem que ainda não conhece a Deus, aquele que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ele precisa, e quem faz essa obra é o Espírito Santo. Mediante a pregação da palavra, o Espírito Santo ele vai lá e convence, ele trabalha, ele mostra, ele convence do pecado, ele convence da justiça, ele convence do juízo, ele convence que o homem é um pecador, que é caído, necessita da graça e da misericórdia de Deus. E assim o homem pode tomar a sua decisão. E quando o homem faz isso, ele muda. Ele muda. E essa mudança, como disse o pastor Amarildo, ela vai acontecendo, nós vamos pedindo ao Senhor, e Ele vai nos dando, né, pastor Amarildo, essa iluminação. Aqui no ponto 2, ele fala da esperança da vocação. E em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, pastor Amarildo. O senhor pode nos falar um pouquinho sobre essa esperança? O senhor estava falando, pastor, ainda voltando um pouquinho sobre a sabedoria, e enquanto o senhor falava, eu estava me lembrando do próprio Cristo, pastor Paminondas, que antes de vir à terra, o profeta Isaías está no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, e ele diz o seguinte a respeito de Cristo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do entendimento e do temor do Senhor. O próprio Cristo precisou dessa ação do Espírito Santo de Deus em sua vida para que ele pudesse, então, realizar esta obra tão gloriosa. E lembrando também que o senhor falou a respeito de Tiago, no capítulo 3, você pode ler, já no final do capítulo 3, ele fala sobre a sabedoria deste mundo, e ele diz que a sabedoria deste mundo é animal e diabólica. Agora, a sabedoria que vem do alto, ele diz, é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É esta sabedoria que nós precisamos, até para podermos compreender a esperança da nossa vocação. Esta esperança, nós precisamos ter um entendimento, o que é que tem guardado para nós, o que tem reservado para nós. Eu estava lendo sobre isso, e veio à lembrança o apóstolo Pedro, quando chegou para Jesus, e ele quis saber a respeito dessa esperança. Ele disse: Senhor, nós temos deixamos tudo para trás. O que é que nós vamos ganhar com isso? É tipo assim, qual é a esperança? Que esperança? Qual o resultado dessa esperança? O que ganharemos com essa esperança? Foi quando Jesus disse que vocês terão nesta vida 100 vezes mais e no futuro a vida eterna. Então, o autor nos mostra, pastor, que esta esperança ela tem pelo menos 3 aspectos. Os irmãos podem ver, acompanhar no subtópico 2, do primeiro tópico. Ele diz o seguinte: podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual nós fazemos parte. Em segundo lugar, a chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Em terceiro lugar, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Foi o que o Senhor disse para Pedro: nesse mundo vocês terão 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Esta é a grande esperança da nossa vocação. Amém. Para a gente fechar esse bloco, eu quero destacar aqui o ponto 3, que fala das riquezas da glória da sua herança, onde a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, e já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, que nós já falamos na lição passada, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. A Bíblia diz que nós o veremos face a face, será um privilégio. E ele também fala das bodas do Cordeiro,
então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Essas são as verdadeiras riquezas dos santos. A verdadeira riqueza não é a riqueza que se conquista aqui. A verdadeira riqueza é aquela que nós desfrutaremos no porvir e aquela que nós já desfrutamos pela graça do Senhor, como o perdão dos pecados. Isso é uma grande riqueza. O fato de hoje, como disse o pastor Marildo no programa passado, nós sermos chamados de filhos de Deus. Temos essa bem-aventurança, essa felicidade, essa alegria de hoje. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu pergunto a você que está nos assistindo, você tem certeza que é filho de Deus no seu íntimo? O Espírito de Deus, ele testifica com o seu espírito? Se não, querido, hoje você pode renovar sua aliança com Deus. Hoje você pode voltar-se para Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Ele é rico para perdoar. E Ele tem essas riquezas de perdão para você. Talvez você está aí hoje, mas você precisa de perdão, você precisa de graça, você precisa de fé, você precisa de confiança, você precisa de esperança. E tudo isso Cristo tem para nos dar. Tá bom? Fique conosco, nós vamos parar o intervalo, depois voltamos no segundo bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical.